Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é João Vitor Bezerra da Silva e sou o professor residente que vou estar acompanhando vocês do segundo ano do ensino médio na disciplina de Química, juntamente com o professor Anderson. Na aula de hoje, vamos estar revisando o assunto de funções inorgânicas. O objetivo dessa aula é saber como se classificam as funções inorgânicas, quais são elas e suas aplicações no nosso cotidiano. Funções inorgânicas. O que são funções inorgânicas? Por que são denominadas assim? Funções inorgânicas são os grupos de substâncias químicas que não apresentam como elemento químico central o carbono, já que as substâncias que o apresentam pertencem às funções orgânicas. Ou seja, as funções inorgânicas fazem parte da química inorgânica, por não apresentarem o carbono como elemento químico central, da substância. Funções inorgânicas são grupos de substâncias que apresentam características semelhantes com relação a propriedades químicas e estruturais. Cada grupo que faz parte das funções inorgânicas apresenta diversas substâncias químicas, porém, para estarem em um mesmo grupo, elas devem possuir características semelhantes, como podemos observar em cada uma das funções a seguir: ácidos, bases, sais e óxidos. As funções inorgânicas estão classificadas em ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos são o primeiro tipo de classificação de funções inorgânicas que vamos estar vendo. Ácidos são compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétrons nas suas ligações. Eles têm a capacidade de ionizar em água e formar cargas, liberando o H+ como único cátion. Ácidos são substâncias que ionizam em meio aquoso e são bons condutores de energia. Pode-se aferir a acidez de uma substância por meio de técnicas de medição do potencial hidrogenóico, o pH de uma solução. Aí eu trouxe uma escala de pH, onde o 7 é neutro, e de acordo com que eu vou diminuindo, eu vou indo para o rumo do 0 nessa escala, mais ácido é. Aí temos uns exemplos aqui de pilhas, o ácido estomacal, o vinagre, a laranja, o tomate. São exemplos básicos de ácidos. E podemos observar também nessa escala que quanto maior, de 7 para cima, maior o pH, mais básico é a substância. Aí temos o exemplo da água sanitária, solução de amônia, fermento químico. Os ácidos, a classificação dos ácidos inorgânicos. Eles podem classificar com a presença ou não de oxigênio, o número de átomos de hidrogênio que podem sofrer ionização, a força do ácido, o grau de ionização, os ácidos presentes no nosso cotidiano. Ácido cianídrico, HCN, é utilizado na produção de plásticos, corantes, pesticidas e fertilizantes. Pode ser encontrado na forma de um gás. Este ácido já foi usado para executar pessoas em câmaras de gás durante a Segunda Guerra Mundial. Uma imagenzinha dele que representa o ácido cianídrico. Ácido nítrico, HNO3, ácido bastante utilizado na fabricação de explosivos, principalmente o TNT, e a nitroglicerina, fertilizantes agrícolas e salitre, sal formado a partir de ácido nítrico. Aí a bomba, para representar os explosivos.
O ácido fosfórico, H3PO4, está presente aí na Coca, né? Na Coca-Cola que a gente toma. Ácido sulfídrico, a gente pode notar a presença desse ácido quando o ovo está podre, né? O odorzinho do ovo. Ácido sulfúrico, H2SO4, que ele faz parte da composição da bateria, né? Do carro. Ácido nítrico, é aí que é utilizado em explosivos. Vamos falar outra classificação das funções inorgânicas, né? As bases. As bases inorgânicas são substâncias muito encontradas em nosso cotidiano e estão presentes desde os produtos de higiene e limpeza até os medicamentos. Possuem sempre hidroxila OH em sua estrutura, sendo este único ânion presente. Quando na presença de água, sofre dissociação iônica e liberam o íon OH-, além de um cátion que pode variar conforme a base. Podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas OH, né, presentes, podendo ser monobase, contendo um OH, o exemplo, NaOH, dibase, contendo 2 agrupamentos OH, o exemplo é CaOH2, tribase com 3 grupos OH, o exemplo é AlOH3, tetrabase possui 4 agrupamentos OH, e tem um exemplozinho aqui. Bases presentes no nosso cotidiano. NaOH, utilizado na fabricação de sabão e indústria de corantes. Aí temos aqui também CaOH2, hidróxido de cálcio, utilizado para a preparação de argamassa. O hidróxido de magnésio, o MgOH2, utilizado em produtos farmacêuticos como antiácidos e laxantes. O AlOH3, hidróxido de alumínio, utilizado em produtos farmacêuticos como antioxidantes. Aí cada um trouxe uma imagenzinha, né, que representa cada um deles, dos exemplos. Os sais, que é outra classificação, né, de funções inorgânicas. Os sais são formados pela reação de um ácido com uma base, em que o cátion da base une-se ao ânion do ácido para formar o sal. Assim, essas substâncias sempre possuem em sua fórmula um ânion e um cátion, que irão participar na formulação de sua nomenclatura. Sais presentes no nosso cotidiano. O fluoreto de sódio, utilizado na fabricação de enxaguante bucal, visto que inibe a perda de minerais presentes nos dentes. Aí uma imagenzinha, né, que representa o N2CO4, carbonato de sódio, utilizado na fabricação de detergentes, e o KNO3, o nitrato de potássio, né, utilizado como conservantes na fabricação de alimentos embutidos. Aí tem calabresa, essas coisas, né, salsicha. Os óxidos, que também, né, é uma subclassificação de funções inorgânicas. Os óxidos são compostos binários, constituídos de 2 elementos químicos, onde os átomos de oxigênio são ligados a outros elementos. O óxido iônico
é formado pela união do oxigênio com um metal, já em um óxido molecular, o oxigênio junta-se a um não metal. Óxidos presentes no nosso cotidiano. Alguns exemplos de óxidos são a ferrugem, né? Eu trouxe até a imagenzinha para representar, que é o famoso óxido de ferro 3. A água oxigenada, peróxido de hidrogênio, né? O famoso peróxido de hidrogênio. O cal, que é o famoso óxido de cálcio. E o gás carbônico, o famoso dióxido de carbono. Aí eu trouxe, né, uma chaminé saindo aqui, CO2. E início, obrigado a todos pela atenção. Desejo a todos uma boa tarde. Aqui eu trouxe umas referências, né, que vocês podem estar se aprofundando mais ainda no assunto, fazendo exercícios. E aí, aqui como referência, para fazer esse slide, trouxe o livro de Química, né, Ser Protagonista, do primeiro ano do ensino médio, o site Química Nova na Escola, Kinesc, o website Manual da Química, e as imagens que estão no slide foram retiradas do Google Imagens. Obrigado a todos novamente pela atenção e bons estudos.